É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho, vou dar uma passadinha aqui nas agências de notícias, né? Antes que a gente não tenha mais tempo. Olha só, as contas inativas do FGTS estão aí movimentando, né, a nossa economia. E olha só, mais de 3 milhões de trabalhadores já fizeram saque, né? Lembrando que este primeiro momento, apenas os nascidos em janeiro e fevereiro que estão fazendo saque. Então tem muita gente ainda para sacar e já temos aí quase 5 bilhões de reais despejados na economia nacional pela mudança aí, né, no saque das contas inativas. Bom, outra notícia também que está todo mundo falando aí neste primeiro momento, né, desta terça-feira, que é a divulgação do ranking de desenvolvimento humano da ONU, né? É sempre importante porque é um trabalho extremamente apurado no mundo inteiro, né? A ONU desenvolve esse trabalho anualmente e é um ranking muito sério. O Brasil está praticamente estacionado aí nesse ranking de desenvolvimento, depois de apresentar um crescimento no IDH, né? De 2010 para cá, sobretudo, crescendo, agora está aí estacionado na 79ª posição, né? No lugar 79 do mundo, que não é muito bom não, gente, tá? É bem mais ou menos. E em relação a todo esse movimento que a gente está vendo aí da carne, né? Está falando disso, daquilo, a operação carne, essa operação da Polícia Federal, né? Que mostrou irregularidades em frigoríficos, né? Mas tem um lado positivo disso tudo. A carne bovina deve ter o seu preço reduzido, é isso mesmo. O aumento da oferta deve diminuir o preço, lei de mercado, gente. Muita gente vai deixar de comprar a carne, o preço deve cair. Mas o consumidor deve ficar atento, porque não pode perder a qualidade, né, gente? Não pode perder a qualidade, tem que ficar de olho, sobretudo, na aparência da carne aí, né? Mas não fica com essa besteira de vamos boicotar, vamos fazer isso, porque é uma grande besteira, né? Tem muita coisa que é exagero, muitas são verdades, é só você saber filtrar. Não vai seguindo o que as pessoas estão dizendo no Facebook, não, né? Tenha senso crítico, né? Crie uma opinião a respeito disso. Vamos falar da imagem do dia? Agora eu vou conversar com o Vanderlei Pérez, que já está aqui de novo. Chefe, qual é a imagem do dia de hoje, chefe? Eu sei que você preparou uma surpresa e tanto aí para a galera, né? Eu não me lembrava dessa história, não. Bom dia, Anderson. Bom dia, amigo. Olha, a imagem do dia hoje é uma Peraí, máquina... deixa eu ligar. Tá ligado, amigo? Olá, olá. Ah, agora sim. A imagem do dia é uma locomotiva no pátio da prefeitura. Olha isso, gente. Isso aí. Eu não lembrava disso não, gente, pelo amor de Deus. A Mas locomotiva está no pátio da prefeitura. Olha aí, aquele prédio de trás ali da prefeitura. Mas é uma réplica. Essa é uma locomotiva em pequena escala. Ela esteve aqui no pátio em 94, 95. Está ali o prefeito da época, Luiz Barbosa, né, o vereador da época, Jorge Ferradeira, que é também historiador, pesquisador da história da cidade. E essa maquininha, foram colocados os dormentes, os trilhos, e ela corria da rua Carmela Dutra até o lado da Câmara. Fazia um percurso ali de uns 100 metros. Muita gente passeou nessa maquininha por esse período, né? Então, olha, e não tem tanto tempo isso, gente. 95, a gente está falando aí de 20... Cerca de 20 anos, né? 22 anos, né? Tem pouquíssimo tempo. Eu juro para vocês que eu não lembrava dessa Agora, situação por onde andará essa máquina? E a máquina? Onde que ela está, essa máquina, Vanderlei? Acho que na próxima imagem a gente consegue localizar aí onde foi parar essa máquina. É claro que ela seria muito importante, mais essa ainda é uma então, segunda imagem. Barbosa, né? Ainda é o pátio. Agora, na próxima imagem, a gente vai mostrar essa máquina numa fazenda em Serra do Capim. Ela foi levada para lá, alguém se interessou por ela, já que a cidade não se interessou pela máquina. Alguém então pegou e levou? Está lá numa fazenda, né? Uma grande fazenda, mas uma fazenda, está aí a máquina no meio do pasto, largada para lá. E essa máquina é uma réplica, mas funciona, é uma máquina a vapor, né? Tem ali toda a dinâmica, foi preparada pela Associação dos Amigos da Ferrovia. Que legal, ela existe, essa associação existe no Brasil inteiro. Então, ela aqui em Teresópolis, eles deram esse presente, então, a Teresópolis. E poderia muito bem estar numa das nossas praças, num parque, podia estar sendo utilizada, como atração, né? Até porque ela funcionava normalmente. E ela funcionava, né? E é claro que ela é em menor escala, né? Vou pedir para o Rica colocar a primeira imagem aí que você vai entender.
ela é um tamanho reduzido, né? Você vê aí... Dá para perceber o tamanho das pessoas, né? O tamanho das pessoas, você vê que ela é uma maquininha menor. Quem já andou desse tipo de máquina aí sabe que elas são grandes, né? São bastante... Olha, aí dá para perceber bem, né? O Luiz Barbosa aí, né? O ferradeiro, pessoas, né, de estatura mediana, você vê que a máquina é pequenininha. Mas essa que você encontrou aí na fazenda é a mesma, Vanderlei? É essa mesmo? É a mesma máquina. E, curiosamente, certamente que a associação quis se desfazer da máquina, ela poderia, se houvesse interesse da cidade em adquirir, certamente poderia ter adquirido, mas ela foi para virar uma atração de um particular, num sítio do interior. E está parada lá, né? Sem fazer essa fotografia tem uns 10 anos, certamente que pode ainda ser que ela esteja por lá, né? Mas várias máquinas nós perdemos, né? Teresópolis mesmo, quando o trem acabou em 57, ficaram 3 máquinas na cidade. Sim. E essas máquinas levou quase um ano para elas irem embora. E as máquinas do Rio foram todas se perdendo e a cidade acabou nunca ficando com uma máquina. Como algumas cidades que têm uma história com trem, né? Ficaram, né? Você vai encontrar alguma cidade do interior do estado mesmo, Conservatória, tem uma máquina, uma locomotiva bonita, logo na entrada da cidade, Mariana, Ouro Preto, você vai encontrar as cidades de Minas, quase todas têm, as cidades históricas e de atrativo turístico, têm a sua locomotiva. E Teresópolis tem uma obrigação de ter uma locomotiva como atração. E prova que a população tem interesse por isso, é o sucesso que fez essa maquininha, essa réplica de locomotiva no parque da prefeitura. Dava fila de gente querendo passear ali aquele pequeno percurso. E quem né? não quer, né? Só quem já foi, né, a Tiradentes, por exemplo, fez aquele passeio de Tiradentes a São João del Rey, sabe que é disputadíssimo. Se você não chegar e comprar o teu ingresso, você perde o ingresso, você não vai conseguir. Tem que comprar com antecedência. Tem que comprar com antecedência, tem que comprar de manhã para poder ir de tarde e de repente comprar no dia anterior para poder ir no outro dia, senão você não consegue ir mesmo, dado, né, o movimento lá da locomotiva. Então, vai dizer que não tem interesse. Aí, além do apelo turístico, que é muito grande, claro, o trem tem uma história muito íntima com Teresópolis, com a história de Teresópolis. Né? Teresópolis desenvolvimento, inclusive, da Teresópolis cidade. surge em função do trem, não a partir do trem. Né? As outras cidades no Brasil vão surgir a partir da necessidade ali de amplia-se o local de ponto de parada do trem. Teresópolis não. A cidade surge junto com o trem a partir de um contrato com o governo do estado. Então, ou seja, se não fosse... A história do trem aqui é bem peculiar. E há uma ligação muito grande das pessoas com o trem, porque o trem parou de circular há apenas 60 anos. O trem parou em 57. Então, é recente. Ainda está na memória de muita gente por aí, o trem, nas fotografias. Né? Então, ele tem um apelo maior para Teresópolis e tem uma necessidade da memória local ter esse link do trem e que nós não tivemos. Né? A gente passou a dar muita importância ao veículo, que é um transporte hoje quase que individual. Né? Você vai ver os carros nas ruas, de 10 carros, certamente que 7 ou 8 estão passando com apenas um motorista. Uma pessoa só. Então é um veículo de transporte individual, é um modelo já ultrapassado, não tem futuro esse modelo. Certamente que nós vamos voltar ao trem daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos voltar ao transporte de massa, como a Europa já está voltando. Né? Vai ser obrigado a acontecer, não vai ter espaço mais para Não há mais esse negócio, não há mais. Se hoje não tem mais vaga, não tem mais rua para andar. Você imagina daqui a um tempo. Daqui a pouco não vai ter mais. E cada dia mais o carro, cada dia mais barato, mais acessível às pessoas. Né? Então as pessoas têm que realmente pensar no trem e pensar nesse modelo também com a questão da memória, porque é um modelo interessante. Ou seja, a viagem ao Rio, a gente fala um pouquinho da questão da viagem ao Rio nos diversos tempos da nossa história, né, de 200 anos para cá. Certamente que lá no período Marche, uma viagem a Teresópolis levava um dia e meio. Você tinha que fazer até dormir na Barreira, em Guapi, para você chegar a Teresópolis, porque experimentava vários modelos de transporte. Mas, na época do trem, a gente fazia esse percurso em 1h30, 2 horas. Né? Hoje você não faz o Teresópolis em 2 horas, dependendo da hora, você não faz. Se você vai ao aeroporto, você tem que pensar 3 horas antes. Ou seja, ir num transporte arriscado. O trem é certo, é uma linha cativa, ele vai sair no horário e chegar no horário. Então essa máquina aí, a vapor, ultrapassada, era mais rápida que o carro. Pelo menos era direto, não ficava parado. Agora, Vanderlei, muita gente fala, né, de um esforço concentrado aí da prefeitura, das instituições, até do governo federal,
para instituir novamente aqui um passeio, pelo menos um passeio de trem, novamente ligando a nossa cidade aqui a Guapi, né, a região de Magé. É um grande sonho de muita gente aqui na cidade. Isso ainda é viável hoje? É possível a gente tentar resgatar aí um passeio, até que seja um meio de transporte mesmo ferroviário aqui nessa nossa região, ou é algo que não dá mais para pensar? A gente participa de discussões com relação ao trem, a volta do trem, de um trem turístico, no Brasil inteiro. Só que as duas estradas que têm mais ligação com a história do Brasil, certamente que é Teresópolis e Petrópolis. Então nós temos aqui a estrada de ferro Teresópolis, que ela vem em concessão para quem ganha o privilégio da concessão construir uma cidade que vai ser a capital do Estado, ou seja, então nós estamos dentro da história do Estado, dentro da história do Brasil, isso é muito relevante para a história brasileira. E para nós muito mais ainda, embora a gente tenha uma certa ignorância disso. Petrópolis, por ser a primeira ferrovia do Brasil, 1854, a estrada Barão de Mauá, grande Barão de Mauá, então, ou seja, a estrada de Petrópolis também, há uma necessidade de se voltar o trem, até mesmo Barão de Mauá, Serra da Estrela, chegando a Petrópolis. Lá está se discutindo em tirar o pessoal que ocupou, porque lá o caminho ele virou uma favela, na próxima chegada de Petrópolis, uma comunidade, virou uma invasão, a estrada foi invadida. A nossa estrada, o nosso percurso está preservado do Rio até Guapimirim. Ainda existe os trilhos do trem da estrada de ferro Teresópolis, desde Leopoldina até Guapi. Então nós perdemos de Guapi até o Alto do Soberbo. Muita gente acha que a estrada de ferro ela foi substituída pela estrada de rodagem. Não é verdade. A estrada de rodagem passa ao lado, próximo em alguns lugares, bem distante em outros. Então, ou seja, de Guapi até o Alto do Soberbo, o desenho era completamente diferente. O desenho é outro, né? E a estrada está lá. Não, é só reocupar. Ela pertence ao Estado, pertence à União. Então, embora tenha sítios, é só tirar, mandar o pessoal devolver. E do alto, do Soberbo até o alto, você tem ali umas casas que invadiram a linha do trem, mas também não seria difícil de tirar. Certamente vai ter uma dificuldade da estação do alto até a Várzea, porque nós vamos passar aí pela beira-linha, que a linha do trem virou uma rua. Virou rua, né? Mas num projeto turístico ainda estão, né, Wander? Tudo está por aí, tudo por aí, entendeu? Na Serra é só as cabeceiras estão prontas, só repor as vigas e os dormentes. Mas é possível, sim. Petrópolis mais difícil um pouco, mas não é um sonho impossível porque o retorno é muito grande. Pois é, isso o trem tem um apelo turístico fantástico. A gente vê, por exemplo, lá vou citar novamente o exemplo de Tiradentes, né? A gente tem uma empresa, né, que é terceirizada, né? Ela explora o serviço, provavelmente deve ser concessionada, né? Não sei como funciona lá no estado de Minas Gerais, mas tem uma empresa que explora ali. E essa empresa tem todo o interesse do mundo em manter a máquina bonitinha, né? Você vê que a máquina é preservada, não pode mexer, as pessoas que vendem bala, vendem coisa dentro da locomotiva estão sempre com a roupa característica da época, né? Eu imagino que uma série de empresas no Brasil estariam interessadas em explorar isso aqui, né? Isso no local longe do Rio. Isso longe, né? Das pessoas, longe, né? Do lugar, então, lá é longe de tudo, né? Então o turista que vai lá, ele é mais escasso, no caso aqui, como a gente está muito próximo ao Rio de Janeiro, a demanda seria nós muito maior. E nós estamos próximos da raiz da estrada de ferro, né? A estrada de ferro começa no Rio. Depois que ela vai para Minas, ela vai para o restante do país. Então, seria muito interessante. Nós temos aqui um percurso de trem parecido com esse de Minas, sim, em Gruçaí, São João da Barra, né, que é um percurso mesmo, longo, de mais de meia hora, tipo de Tiradentes, que tem uma procura muito grande. Ele é feito pelo Sesc de Gruçaí, que é um Sesc mineiro, né? Minas queria ter o mar, então ele fez um Sesc na beira do mar, aqui em Campos, né? Então é interessante esse roteiro, mas Teresópolis deveria ter, sim, a gente tem que sonhar com isso. Só que as pessoas preferem sonhar pequeno, né? Os políticos que nós temos, como você vai alcançando a mediocridade, vai avançando sobre a política, né? E a gente pode dizer abertamente que nossos políticos são muito medíocres, muito limitados. Absolutamente. E eles, quando saem da cidade,
é para visitar alguma coisa que está pior do que a cidade, eles não vão buscar experiências novas nas cidades onde existem coisas para ensinar para a gente, né? Então, eles não conseguem avançar no conhecimento do que é bonito, do que é necessário ser feito. Então, certamente que se a gente tivesse políticos melhores, a gente teria essa discussão mais ampla, e é um investimento pequeno porque tem retorno. E como Teresópolis tem o turismo como uma das suas atividades de indústria, né? A indústria do turismo é muito forte, a gente poderia, sim, ter um retorno, um investimento sustentável. E é um daqueles exemplos claros, né, quando você pensa assim, político não pode fazer muita coisa. Claro que pode. Esse tipo de esforço, por exemplo, poderia ser um esforço coletivo, inclusive, né, de deputados, senadores, para tentar reativar esse... Porque, independente de ter uma empresa interessada ou não, é um mecanismo público, né? É o poder público que tem que se interessar novamente em retomar aquele espaço público, retomar aquela linha, né, que está lá, como o Vanderlei disse muito bem, no nosso caso aqui de Teresópolis, está preservada em grande parte dela, ou seja, pode ser utilizada para ontem, se quiser, né? E essa poderia ser uma luta, que pode ser uma luta política, sim, né? O deputado pode ir lá pressionar o Ministério dos Transportes, né, para mandar uma equipe aqui, fazer uma avaliação técnica. É claro que vão colocar todas as dificuldades do mundo, mas aí o deputado tem que estar ali para oferecer as facilidades, né? Não, a gente corre atrás, a gente faz dá soluções, né? E você imagina a fonte de renda que isso não seria para os municípios, né, Vanderlei? Que a gente está falando de vários municípios envolvidos aqui. Pelo menos 3 municípios, 4 municípios envolvidos. Né? Quando começou a discussão do Parque Fluvial de Teresópolis, né, que vinha ali da beira-linha, pegando o terreno da Sudantex, a gente discutiu isso, de se fazer uma linha turística da Boca do Túnel, onde tem a pracinha da beira-linha, passando pelo túnel, aí o charme é maior ainda, né? Então você vai passar o trem passando pelo túnel, passando pelas margens do Paquequé, que é onde não pode construir. Já que você não pode construir na margem, você pode colocar uma linha de trem. Então esse trem chegaria até próximo da rodoviária. É um percurso que está livre, é um trecho livre, que poderia ser feito tranquilamente essa experiência, isso num projeto turístico. E é fácil, é só querer fazer. Isso não tem dificuldade nenhuma. O túnel está tombado, ainda bem que está tombado, continua tombado, não está tombado pelo Estado, mas está tombado pelo município. Então, ou seja, o dono do túnel, que é uma propriedade particular, não pode usar aquilo para outra coisa, ele pode ser desapropriado, pode ser utilizado pela municipalidade. E essa margem do rio, que embora seja do dono das terras da Sudantex, ele não pode ser construído na margem do rio. Então você vai ter a prefeitura podendo fazer isso ali. Projetos muito simples. Mas nós precisamos também pensar na reocupação da linha do Soberbo até o rio. É preciso voltar a essa discussão, porque não vai demorar muito o trem estar de volta. Não esse trem de fumaça, né? Vai ser o trem elétrico, vai ser um outro modelo. Talvez nem use a eletricidade, talvez use até uma outra tecnologia de energia. Mas é necessário já se pensar nisso, já se tombar esse leito da estrada de ferro até Guapimirim, para que não se invada, já que está invadido, mas que não se construa prédios, casas, para depois não haver o risco, a necessidade de derrubar. Então, se você tem políticos melhores, políticos que ambicionam um futuro melhor, ele vai pensar nisso também, porque é a nossa discussão. Já para os próximos vereadores, para os próximos deputados, já vai se ter que se pensar nisso, em ter a garantia de que essa área vai estar livre, porque nós vamos voltar ao trem. Não tem jeito, o trem vai voltar. Disso. O transporte de massa vai ter que voltar. Isso é fato, é só você olhar as grandes cidades de desenvolvimento, ou desenvolvidas no mundo, tem o trem como o principal meio de transporte mesmo, de verdade, porque, gente, é barato, é rápido, é eficiente, porque carrega um monte de gente o tempo todo, confortável, tem que ser confortável, e não tem por que não usar. Vamos parar com esse modelo individualista aí, né? Cada um no seu carrinho, e não eficiente, poluente, ou seja... O trem é uma atração, né? Ele aproxima as pessoas. Você imagina, é quase um evento. É um evento, né? Você vai num evento e encontrar 200 pessoas, 300 pessoas. Você vai encontrar essas pessoas no trem. Então é um ponto de encontro também, é um ponto de relacionamento, é uma coisa nova que pode surgir a partir do velho.
Mas para você querer esse novo, você tem que conhecer o velho. Tem que conhecer. Não há como jeito, você entender o presente sem conhecer o passado, não há como sonhar com o futuro sem entender o presente. Entender, né? Então você tem que entender esse presente que nós temos para a gente querer um presente melhor no futuro, né? E a gente vai ter sempre presentes ruins no futuro se não entendemos o presente. Se não entendemos. Esse tempo presente, melhor, né? Esse tempo presente aí, esse presente que nós ganhamos, ele é resultado das nossas escolhas ruins de algum tempo atrás, né? Então a gente tem que sempre olhar o futuro, mas com um pé no passado, porque é onde a gente se situa, esse equilíbrio que a gente tem no presente vem a partir desse pé no passado que a gente coloca. Então, não tenha dúvida, vamos voltar ao trem, não esse trenzinho da Maria Fumaça, mas o trem elétrico, o trem que vai usar outro tipo de energia, vai voltar, e a gente tem que estar preparado para essa discussão, preparado para essa necessidade que nós vamos precisar ter daqui a alguns anos. Rica, coloca aí para a gente finalizar a imagem do dia, né, que é aquela imagem da locomotiva em pleno, né, agora não tem mais esse espaço, né, mas era o pátio da prefeitura, mais, né? Agora, senão esse trilho já está passando no meio do fórum ainda, né? Graças aos nossos políticos ruins de antigamente, por nós falar temos em aí político um fórum ruim, né? Por falar em político ruim, tá aí o Luiz Barbosa, né, o Ferradeira. Que imagem bacana, a gente finaliza o programa de hoje, né? Agradecendo a presença do Vanderlei Pérez aqui todos os dias, uma foto bacana, a foto do dia hoje, essa bela recordação aí, que eu não tinha guardado aí, essa recordação que o Vanderlei lembrou muito bem, dessa réplicazinha que passou aqui pelo pátio, antigo pátio da prefeitura. Desejando a você uma excelente terça-feira, que ela seja bastante proveitosa. Amanhã a gente se encontra a partir das 10 horas com mais uma edição do Diário da Manhã, super especial. Amanhã vamos falar de turismo, vamos falar de teatro novamente, tem cozinha de novo, semana recheada de cozinha para você, e logo mais a gente se encontra no Jornal Diário, direto da redação. Um grande beijo para você e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.